galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma história bíblica. E aí, estão acompanhando? Estão curtindo? Vai compartilhando, hein, gente? Chama um amigo para assistir. Vamos lá, hein? E hoje nós temos uma história muito legal. Vocês lembram o dia que eu falei do Jonatas e o Davi? Os dois que eram grandes amigos de coração. Eles eram assim, não eram irmãos, mas eram como se fossem dois irmãos. Eles se ajudavam e se protegiam. Lembram disso? Você não assistiu? Vai lá, procura que tem a história para você assistir de novo. Assistir de novo, né? Vamos lá. Então, essa história de hoje tem a ver com aquela história. Sabe por quê? Porque assim, naquele dia, vocês lembram? Os dois, eles se prometeram um cuidar do outro, sempre que um ou outro precisasse. E essa promessa ficou para muito tempo. Nós já vimos também que, infelizmente, o Jonatas morreu em batalha. Ele, os dois irmãos e o pai. E, finalmente, o Davi tornou-se rei de Israel. Bom, o que aconteceu depois disso? Passado o tempo foi passando, o Davi começou a reinar, a cuidar de tudo, a se tornar um grande rei. Davi foi um grande rei de Israel. E com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo, ele foi vencendo muitas outras batalhas. O Davi era um homem de guerra e ele defendia o povo de Israel e a terra de Israel. E ele era um homem corajoso. E aí, com o passar do tempo, um certo dia, ele estava lá na casa dele, muito linda, muito grande, pensando sobre a vida. E de repente, ele se lembrou da promessa que ele tinha feito para o seu amigo Jonatas. Ele tinha prometido que ia cuidar do Jonatas, lembra disso? Pois então, o Jonatas tinha morrido. Ele ficou pensando, será que ficou alguém? Será que o Jonatas teve algum filho que sobreviveu? Será que o Saul, que era o pai do Jonatas, né? Será que ele tem algum neto, algum parente que ficou da família? Ninguém sabia. Aí o Davi chamou lá os seus empregados, os seus ajudantes e perguntou: vocês sabem se porventura tem alguém da família do Saul, da família do Jonatas, filho de Saul? Se sobrou alguém vivo, se tem alguém ainda? Aí eles começaram a pesquisar, começaram a procurar, porque já tinha passado muito tempo, muitos anos. E aí eles começaram a perguntar e eles descobriram que tinha um empregado lá do tempo do Saul, que ainda estava vivo, que se chamava Ziba. E aí foram atrás até encontrar esse homem. Muito bem, e aí levaram ele lá para o rei Davi. E o rei Davi falou assim: você é o Ziba? Me falaram de você. Você era empregado da época do Saul? Ele falou assim: sim, meu senhor, eu sou o Ziba e eu servi ao rei Saul. Ele falou assim: olha, eu quero saber uma coisa. Será que existe algum parente vivo ainda do Saul ou do Jonatas, filho do Saul? O Ziba falou: sim, existe. E ele é um rapaz, é um moço já. E ele é aleijado dos 2 pés. Você não sabe o que aconteceu com ele? Tem uma história. Sabe o que aconteceu? O dia que o pai, o Jonatas, foi morto na guerra, a babá que cuidava desse menino, que era um menino na época, que era criança, ela pegou o menino e saiu e fugiu, porque ela ficou com medo que alguém viesse para matar o
o filho de Jonatas. Porque naquela época, quando matava o rei, matava os filhos para não sobrar ninguém para poder ficar no trono. E quando ela estava fugindo com o menino no colo, ela caiu. E ela levou um tombo tão feio, que ela caiu por cima do menino e ele, com as duas perninhas dobradas, quebrou as duas pernas e quebrou feio. E ele cresceu com as perninhas tortas. Ele cresceu aleijado das duas pernas. Esse menino se chamava Mefibosete. E aí, essa babá pegou o menino machucado e fugiu e se escondeu. Sabe para onde eles foram? Eles foram para a casa de um outro empregado do Saul e do Jonatas, que se chamava Maquir. E lá eles ficaram vivendo escondidos, porque eles tinham medo que alguém viesse e quisesse matar o Mefibosete, porque ele, como filho de Jonatas, neto de Saul, ele podia querer o trono. Então ele falou assim, esse novo rei, o Davi, não sabemos o que ele pensa, ele pode achar que a gente vai querer colocar o Mefibosete no trono e aí vai querer matar o menino. Então eles esconderam ele e ele cresceu escondidinho. E ele cresceu ali escondido, não tinha nada, tinha perdido todas as coisas que ele tinha. E estava lá. E aí, o Ziba, com medo, teve que contar a verdade. Senão, né? O que ia acontecer com ele? O Davi ia ficar bravo. Você não vai contar a verdade? E ele contou. Olha, ele tem sim. Tem um moço aleijado dos dois pés, das duas pernas, que mora na casa do Maquir. Aí o Davi falou assim, vão buscar, rapidinho, vão buscar. Tragam ele aqui. E aí saiu aquela turma e foram lá naquela outra cidade buscar o Mefibosete. Gente, vocês acham que aconteceu o quê? Imagina aquela comitiva, aquele monte de gente chegando, tudo enviado pelo rei, chegando na casa do Maquir. Será que o Mefibosete ficou com medo? Você acha? Não sei não, mas eu pensando aqui, eu acho que ficou, hein? Ai, será que o rei Davi vai me matar? Será que ele vai mandar me prender? A Bíblia não fala isso, mas a gente imagina. Muito bem, sabe o que aconteceu? Eles chegaram lá na casa e falaram assim, olha, o rei Davi está te chamando. E aí lá foi, né, aquele monte de gente levando o Mefibosete. Lembra que eu falei que ele não andava? Que ele era aleijado das duas pernas? Levaram ele. Quando ele chegou lá diante do rei, ele estava tremendo. E aí o Davi, trouxeram ele, colocaram ele na frente do Davi. O Davi falou assim, você é Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul? Ele falou assim, sim, eu sou, meu senhor, sou eu. Aí o Davi olhou para ele e falou assim, não tenha medo não tenha medo, não vou fazer nada de mal contra você. E aí o Mefibosete ficou assustado. O que será que ele quer comigo? O que será? Aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Olha só. O Davi falou assim, eu quero que você venha ficar aqui na minha casa, nesse palácio. O Mefibosete falou, mas Senhor, eu sou uma pessoa que não tem nada, não sou importante, não ando, não posso trabalhar porque eu tenho as duas pernas, com problema nas duas pernas. Naquele tempo nem existia cadeira de roda que pudesse ajudar ele, né? Nem tinha tratamento, né? Então não tinha nada que ele podia fazer. Aí ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu sou como um cão abandonado, um cão que não tem nada. Davi, sabe o que o Davi fez? Falou assim, Maquir, você... Trouxeram o Maquir também, que era a pessoa que cuidava dele. A partir de hoje, ele ficou sabendo que as coisas, as terras que eram do Saul tinham sido tomadas. Ele falou assim, a partir de hoje, tudo que era do Saul e do Jonatas, as terras, as fazendas, as casas, vão ser devolvidas para Mefibosete. E você, Maquir, vai ser o encarregado de cuidar de tudo. Você vai plantar, você vai colher, você vai vender e você vai administrar o dinheiro para o Mefibosete. Vai cuidar de tudo para ele, vai ser um
um governante aí das coisas, vai ser aquele que vai administrar, vai ser um administrador. Você vai cuidar tudo e você vai trabalhar para o Mefibosete. E você, Mefibosete, a partir de hoje você vai morar aqui no palácio comigo e todas as vezes que eu me sentar para o banquete, você vai comer na mesa comigo, porque você é filho do meu grande amigo Jonatas. E eu fiz uma promessa para o seu pai e eu vou cumprir. Eu vou cuidar de você e você vai ficar aqui no meu palácio e eu vou cuidar de você. O Mefibosete deve ter ficado muito feliz, não é? Olha só, que recompensa! Mefibosete foi recebido pelo rei. E assim Davi honrou a sua palavra que ele tinha dado um dia, de cuidar do seu amigo ou da família dele. Que história linda, não é? Davi honrou a sua palavra, foi fiel com a sua palavra. E você? Quando você promete que vai cuidar de um amiguinho, você cuida? Quando a mamãe sai e fala assim, cuida do seu irmãozinho, você cuida direitinho? Não deixa ele se machucar, não deixa ele fazer nada que tenha perigo? Não deixa ele sair na rua que é perigoso, não deixa ele mexer com coisa que é perigoso? Você cuida dele certinho? Nós temos que fazer como Davi, que prometeu que ia cuidar e cuidou, não é? História legal, não é? Então, pensa bem, se você prometeu um dia que vai cuidar de alguém, que ia fazer alguma coisa para alguém, cumpra, hein? Essa história ensina isso, que a gente tem que cumprir com a nossa palavra, assim como Davi fez, que foi ali fiel e cuidou do filho do seu grande amigo Jonatas. Gostaram da história? Te vejo na próxima história, hein? Não esquece, curte, compartilha e chama mais amigo para assistir. Beijo, semana que vem estaremos de volta. Até a próxima, tchau!